Faça o MOOC imediatamente. Fala, cruzeirenses! E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Emerson Araújo, vulgo Caramujo, né, do canal 6x1, Samuca TV e vários outros trabalhos também. Estamos aqui para atualizar vocês sobre o que foi a semana do Cruzeiro, tá? No primeiro vídeo aí, na semana passada, a gente tinha falado até o jogo contra o Atlético, né, que o Cruzeiro fez uma atuação bem fraca, jogo ruim, perdeu por 1x0, gol contra do Fabrício Bruno depois de uma falha do Cássio. E aí no final de semana tivemos Cruzeiro e Betim. Era a estreia do Gabigol, era a oportunidade de recuperação da temporada, jogo no Mineirão, não tem desculpa de viagem, não tem desculpa de gramado, não tem desculpa nenhuma, tá? E inclusive todos os torcedores, mais de 30 mil que estiveram presentes no estádio, foram lá para ver uma vitória do Cruzeiro. E a verdade é que isso passou longe de acontecer, tá? Porque o Cruzeiro foi um time muito fraco em campo, tinha controle de bola, tocava de um lado para o outro, mas não conseguia ser contundente, fez um primeiro tempo péssimo. O Betim ganhou no primeiro tempo, né, por 1x0, gol do Eurico, inclusive um jogador formado no Cruzeiro, gol de escanteio, isso depois de chance que o Fabrício Bruno tinha salvado bola em cima da linha. Enfim, o Cruzeiro fez um primeiro tempo assim nojento, tipo Cruzeiro e Atlético. Volta para a segunda etapa, o Diniz até fez algumas mexidas boas na minha visão, né? Colocou o Vidalba na vaga do Marlon, o Marquinhos na vaga do William, laterais que foram péssimos na partida, e o Cruzeiro foi mais agressivo. Tentou, foi pra cima, Matheus Pereira buscou muito jogo, Gabigol tentando também. O Caio Jorge, que fez seu primeiro e único jogo na temporada até o momento, esse aí mal foi notado em campo, tá? O Caio Jorge precisa se recuperar na parte física, realmente mostrou que não tá em boas condições, Dudu não jogou bem. Mas enfim, o Cruzeiro tentou e no finalzinho conseguiu pelo menos o gol de empate, né? Foi um cruzamento do Fabrício Bruno na segunda trave e o Lautaro Dias, que tinha entrado há pouco, deu uma bela cabeçada ali no contrapé do goleiro para finalmente dar pelo menos um gol para o Cruzeiro. O que chamou a atenção? Na hora que o Cruzeiro faz esse gol, a torcida comemora ali por um segundo e aí já começa a xingar o Fernando Diniz. E desde o primeiro tempo já vinha esse clima de hostilidade ao então treinador do Cruzeiro, né? Ele foi xingado de várias músicas que vocês podem imaginar qual era o teor, mas pedindo para ele, né, se retirar do clube, pedir demissão, mandando ele tomar em certos lugares. E isso foi no primeiro tempo e até na hora do gol. O Cruzeiro fez o gol e o Diniz foi xingado. Então assim, acabou o jogo 1x1, decepcionante, resultado ruim jogando em casa, mas aí falou, e agora? Será que o homem vai ser demitido? Aí gerou toda aquela expectativa, ó, o Pedrinho desceu pro vestiário, hein, ó, vai ter uma conversa aí, o Diniz vai ser mandado embora. E aí demorou pra caramba até o Diniz ir pra coletiva, mas nesse primeiro momento não foi demitido, tá? Foi lá, concedeu entrevista coletiva, pelo menos foi bem mais humilde do que tinha sido na última, né, contra o Atlético, que ele tava dando umas respostas meio chiliquentas, mas assim, Fernando Diniz falou, ainda como técnico do Cruzeiro, no sábado. Domingo, começou a rolar o papo, ó, o Diniz não vai ficar, vai ser mandado embora, e na segunda-feira pela manhã o Cruzeiro confirmou a demissão do treinador. Fernando Diniz deixou o Cruzeiro com 18 jogos oficiais, apenas 4 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Se a gente quiser considerar os 2 amistosos nos Estados Unidos, 20 partidas, 4 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, um aproveitamento horroroso, tá? Realmente o trabalho do Fernando Diniz à frente do Cruzeiro foi indefensável e ele mesmo usou essa palavra, né? É muito ruim o trabalho. Então, tchau Diniz, que seja feliz na vida, exceto contra o Cruzeiro, não é mais o nosso comandante. E aí começou o papo, e aí, quem vai ser o técnico do Cruzeiro? O nome que surgiu de forma absoluta na segunda-feira foi Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Durante a segunda, parece que o Cruzeiro fez um contato, o Renato fez uma pedida muito alta, o Cruzeiro fez uma contraproposta numa condição que seria que o Cruzeiro estava disposto a pagar, que era muito dinheiro inclusive, tá? Mas aí parece que não teve uma resposta, babá, não houve acerto com o Renato Gaúcho. E só para trazer um pouquinho, tá? Dizem que o custo aí de Renato Gaúcho e os seus 2 auxiliares técnicos seria superior a 2 milhões de reais por mês em salário. Ô gente, pelo amor de Deus, né? Você vai pagar 2 milhões por mês pro 14º colocado no último Campeonato Brasileiro? Pera aí, né, gente? Pera aí. Renato Gaúcho não é um técnico que vem em alta, tá? O último grande título que ele conquistou foi lá em 2017, a Libertadores com o Grêmio, e ele é um técnico que fez um trabalho legal no Grêmio. No Flamengo ele teve um aproveitamento bom, mas não ganhou nada, né? Acabou saindo do Flamengo chutado, né? Ninguém gostou do trabalho dele por lá, porque o Flamengo tinha um time muito bom e não conseguiu copar nada no final das contas.
Então, Renato, o Cruzeiro era o plano A do Cruzeiro, não deu certo a negociação, uma pedida salarial absurda. Então, Renato, pelo amor de Deus, se pediu isso aí é porque não estava tão afim assim de vir também. Vai dormir, meu irmão, vai para outra beirada aí, vai caçar sua turma. E aí o Cruzeiro começou. Ah, o português, não sei o quê, falaram do Luiz Castro, falaram do Vasco Matos, que é um técnico lá do Santa Clara de Portugal, falaram do técnico do Casa Pia. E aí na terça-feira, final da tarde, início da noite ali, o pessoal lá do Deus Me Dibre soltou a informação de que o Cruzeiro teria interesse na negociação do Léo Jardim. Léo Jardim não, Leonardo Jardim, porque se a gente falar Léo Jardim, a gente vai misturar com o goleiro do Vasco, né? Leonardo Jardim, treinador português, está com 50 anos atualmente, seria o alvo do Cruzeiro no mercado. Aí todo mundo ficou assim, uai, mas esse homem não está empregado? Tá, ele está trabalhando no Al Ain, que é um time dos Emirados Árabes, ainda está comandando o clube, inclusive, tá? E aí, uai, o Cruzeiro vai acertar com esse homem? E aí na terça-feira o negócio foi esquentando e na quarta-feira já parecia que tinha realmente ali um encaminhamento, tá? Que Leonardo Jardim será o próximo treinador do Cruzeiro. Aí na quinta pela manhã o time jogou, né? O Al Ain jogou uma partida lá pelo Campeonato Saudita, inclusive com uma grande audiência de torcedores cruzeirenses acompanhando o jogo. Ficou 2-2, o time dele teve muito mais finalização, que é uma tônica, inclusive. Criou muito mais, mas tomou 2 gols no começo da partida, depois buscou o empate, virou ainda, mas o terceiro gol foi anulado. Enfim, ficou 2-2 lá o jogo do Al Ain de Leonardo Jardim. E o que a gente tem sobre o treinador no momento? Na segunda-feira da próxima semana terá uma partida contra o Al Rayyan, que é um time que ele até já comandou. É um jogo da Liga dos Campeões Asiáticas, que é o similar à nossa Libertadores aqui, tá? Então tem esse jogo que é importante. Leonardo Jardim vai comandar o clube nessa partida de segunda-feira e depois deve conseguir uma liberação, uma rescisão com o Al Ain para assinar com o Cruzeiro um contrato de 2 anos. Essas são as informações que a gente tem até o momento, tá? Então tá tudo bem encaminhado para ele ser o novo técnico do Cruzeiro. E antes da gente falar sobre a última partida, mas quem é Leonardo Jardim? Leonardo Jardim é um cara que nasceu na Venezuela, filho de portugueses, tá? Mas ele é português, fez toda a sua trajetória, né, de início de carreira e tudo lá em Portugal mesmo, tá? Trabalhou em clubes menores, aí conseguiu um destaque ali trabalhando no Braga, foi trabalhar no Olympiacos da Grécia, estava fazendo um trabalho muito bom. Saiu sob circunstâncias mal explicadas, tem até boatos que ele teria pego a mulher do presidente do clube, não vamos entrar aqui, não é Nelson Rubens, né? Mas enfim, ok. Talarico morre cedo, hein, Leonardo Jardim? Fique esperto, mas enfim, se é verdade ou não tem por que a gente entrar muito nisso. Mas depois ele foi trabalhar no Sporting de Portugal, fez um trabalho legal, e de lá ele foi pro Mônaco, na França. E você fala, mas saiu do Sporting para ir pro Mônaco? No Sporting ele foi vice-campeão português, no Mônaco era um time com uma capacidade de investimento bem mais interessante. As 2 primeiras temporadas foram de consolidação, conseguiu levar o time para a Liga dos Campeões, e aí na temporada 2016-2017 ele teve um momento de maior destaque na carreira, tá? O Mônaco foi campeão francês nessa temporada e foi também até a semifinal da Liga dos Campeões, inclusive eliminando aí no percurso o Borussia Dortmund e Manchester City, né? Já comandado por Pep Guardiola, ficou pelo caminho aí pelo time do Leonardo Jardim. Na época ele tinha lá Radamel Falcão, tinha um jovem Kylian Mbappé, e vale pontuar que ele foi o treinador a dar as primeiras chances para Mbappé no profissional, tá? Então podemos dizer que sim, Leonardo Jardim é o técnico que revelou o Mbappé para o futebol, mas tinha Bernardo Silva. Ele conseguiu fazer uma base de time muito boa, vários atletas limitados jogaram muita bola, foram vendidos por valores astronômicos, tanto que é um dos treinadores que lá em 2020 o pessoal do Transfer Market fez um levantamento e ele era o segundo treinador que tinha conseguido gerar mais dinheiro com venda de jogadores no futebol mundial. Só o Simeone, né, do Atlético de Madrid, superava. Então assim, o trabalho do Leonardo Jardim foi realmente de potencializar atletas. Ganhar o campeonato francês, se você não é o PSG, é muito relevante, tá? E no Mônaco ele conseguiu ganhar. Fez um trabalho muito bom. Foram aproximadamente 5 anos, quando a gente considera que na 5ª temporada as coisas não estavam indo tão bem. Ele deixou o clube, tá? Saiu do Mônaco, assumiu o Thierry Henry e foi pior ainda. O time quase foi rebaixado, inclusive. E aí na temporada seguinte as coisas não estavam caminhando muito bem. Chamaram o Leonardo Jardim de volta. Mas também não foi um grande trabalho ali, mas conseguiu
voltar ao Mônaco para uma condição intermediária e depois ele foi viver umas experiências aí no mundo árabe. E lá em 2020, quando o Jorge Jesus deixa o Flamengo, o Leonardo Jardim foi um dos treinadores procurados. Acho que foi o primeiro nome que o Flamengo tentou, inclusive, mas na época ele não teve interesse em trabalhar no futebol brasileiro. Tá? Depois de um tempo ali sem clube, ele resolveu desbravar então esse mundo árabe. Imagino que ele foi atrás de um grande projeto, né? Enfim, foi ganhar uma moeda lá, errada que não tá. O primeiro clube que ele trabalhou lá foi o Al Hilal, da Arábia Saudita. E no Al Hilal, inclusive, ele pediu a contratação do Matheus Pereira, né? Jogador que está aqui no Cruzeiro atualmente, que pode reencontrá-lo. O Matheus Pereira ajudou o Leonardo Jardim a conquistar lá 2 títulos, tá? Em aproximadamente 6-7 meses de clube, foi a Supercopa e ganhou também a Liga dos Campeões Asiáticas, isso no final de 2021. Então foi uma passagem curta, deu algum problema lá com a diretoria, ele deixou o Al Hilal. O time no final da temporada foi até campeão saudita, campeão da Copa, mas o Leonardo Jardim não ficou até o final, tá? Mas ele conquistou título nessa curta passagem pelo Al Hilal. Depois ele foi trabalhar no Al Ahly dos Emirados Árabes, isso no meio de 2022, e lá ele completou a temporada, tá? Inclusive foi campeão do campeonato dos Emirados, né? O que ele está disputando agora, mas pelo Al Ahly ele foi campeão. Tinha inclusive o Igor Jesus, né? Lá, atacante do Botafogo, da seleção brasileira, como uma peça útil no elenco dele. Mas assim, o time que o Leonardo Jardim tinha lá não era grandes coisas, tá? Tinha ficado em 5º lugar no ano anterior e com o trabalho dele eles foram campeões lá dos Emirados. Na temporada seguinte ele trocou de clube, foi trabalhar no Al Rayyan do Catar, que foi a última temporada europeia, digamos assim. No Al Rayyan ele brigou pelo título até a última rodada, tá? Mas ficou com o vice-campeonato, ficou 2 pontos atrás do Al Sadd, que foi campeão. Ele treinou o Roger Guedes do Al Rayyan lá nessa passagem no Catar. Então ficou com o vice, não foi campeão, ficou com o vice da Copa do país também, tá? No Al Rayyan ele não conquistou títulos. E aí ficou um tempinho de bobeira e livre no mercado até aceitar a proposta do Al Ain em novembro do ano passado. O Hernan Crespo deixou o clube, Leonardo Jardim assumiu. Até o momento o trabalho dele não engrenou no Al Ain, tá? Foram 12 partidas, 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, né? Como o contrato dele vai só até o meio do ano e ele recebeu essa proposta do Cruzeiro por um prazo mais longo, parece que existe ali uma boa relação dele lá com o responsável pelo clube. Então o Leonardo Jardim deve chegar a esse acordo de rescisão com o Al Ain para vir trabalhar aqui no Cruzeiro. É isso que a gente espera, mas depende da vontade aí, né? Dos Emirados lá do Al Ain, tá? Então a gente tem que aguardar, não dá para cravar que ele vai ser o técnico do Cruzeiro, mas até o momento tá tudo muito bem encaminhado para que isso aconteça. Enquanto o Léo Jardim não vem, Leonardo, enquanto o Leonardo Jardim não vem, como é que fica o Cruzeiro? Está sendo comandado de forma interina pelo Wesley Carvalho, que era auxiliar técnico de forma fixa do clube, né? Desde o ano passado, ainda na época do Seabra, que ele chegou, treinou o Atlético Paranaense, não foi bem, passou na base do Palmeiras, enfim, do Vitória também. O Wesley Carvalho treinou o Cruzeiro nessa quinta-feira, comandou a equipe na partida contra o Itabirito, que foi no Independência, e o Cruzeiro ganhou com facilidade, tá? Cruzeiro 4-1 no Itabirito, construiu 4-0 ainda no primeiro tempo, 3 gols de Gabigol, né? Faça o muque imediatamente, tá? Gabigol fez aí o seu primeiro e já aproveitou para fazer logo 3 gols com a camisa do Cruzeiro, fez uma boa estreia. Para os palhaços que estavam falando que o Gabigol estava infeliz, arrependido de ter vindo para o Cruzeiro, porque o Neymar foi para o Santos, ele fez questão de deixar claro que está muito feliz no clube. O Cruzeiro teve ainda um gol marcado pelo Marquinhos, né? Assistência de Matheus Pereira. Foi uma boa partida do Dudu, né? Um jogador que vinha de jogos abaixo, podemos dizer, que fez a sua estreia nesse jogo contra o Itabirito. E um primeiro tempo do Cruzeiro foi muito legal, assim, fez 4-0, tranquilo, sem grandes sofrimentos. No segundo tempo lembrou mais o time do Diniz, né? Ficava tocando a bola de forma pouco produtiva, não atacou, a galera ficou ali se poupando, tá? Realmente, assim, tirou o pé do acelerador. Teve o gol do Itabirito, que foi um pênalti cometido pelo Kaique, né, que jogou na lateral esquerda na vaga do Marlon, que teve um quadro de amidalite. Aí teve um pênalti ali, que foi batido pelo Luan, aquele Luanel Messi, que jogou no Cruzeiro lá 2013, 2014, né, ajudou inclusive a ser campeão brasileiro, converteu a penalidade e ficou por isso, tá? Cruzeiro 4, Itabirito 1. No final de semana, domingo, o Cruzeiro joga de novo contra o Uberlândia, tá? Partida no Mineirão. Esperamos ter aí um bom
com o público. E depois desse jogo contra o Uberlândia, hein, nós vamos ter América e Atlético Mineiro, 2 clássicos em sequência. Importante, o Cruzeiro reassumiu a condição de líder do seu grupo no Campeonato Mineiro, tá? Então o Cruzeiro com 7 pontos na competição até o momento, ultrapassou o Aimorés, e é importante ficar em primeiro no grupo, porque é a única forma que você garante a classificação, né? Lembrando que na fórmula atual do Mineiro tem 12 times divididos em 3 grupos de 4. O primeiro de cada grupo se classifica e o melhor segundo colocado, considerando os 3 grupos também. Então o Cruzeiro precisa ficar em primeiro, cumprir a obrigação dele, né? E se qualificar para as semifinais do Campeonato Mineiro e ser campeão desta bodega. O Campeonato Mineiro não vale nada, mas quando você perde, vale muita coisa. Quando você ganha, você fez a sua obrigação, e é isso que o Cruzeiro precisa fazer. E para fechar, uma notícia que eu não gostaria de trazer, mas é necessário, tá? O volante Japa sofreu mais uma lesão e deve ficar algum tempo aí de fora das atividades. Segundo o comunicado do Cruzeiro, inclusive, ó, ele sofreu uma importante lesão no tendão da coxa esquerda. E o Cruzeiro até fala que vai aguardar os próximos dias para identificar a melhor forma de tratamento, se é o tratamento cirúrgico, né, ou se será um tratamento conservador, que eu gosto de brincar que é o famoso descanso e chá de boldo. Então vamos aguardar, tá? Infelizmente mais uma lesão pro Japa, que consiga se recuperar aí, porque é muito bom jogador, não teve chance com o Fernando Diniz, né? A verdade é essa, ele não teve oportunidade de trabalhar com esse técnico, então vamos torcer aí por uma plena e breve recuperação do nosso volante, que vai ficar um tempo importante aí fora dos gramados, beleza? Amigos, nessa semana acho que o que tivemos foi isso mesmo, tá? Saída do Diniz, chegada provável de Leonardo Jardim, Wesley Carvalho como interino e infelizmente essa lesão do Japa. O Marlon e o Caio Jorge que eu citei, né, que não puderam jogar aí na partida contra o Itabirito, são dúvida para o jogo do final de semana, tá? Talvez o Cruzeiro mescle o time até pelos clássicos depois, mas aí a gente conversa mais na próxima semana. Então, cruzeirenses, obrigado aí por acompanhar, deixem o like, se inscrevam aqui no Fala Cruzeirense. Um abraço Cadu, um abraço Pepa, tamo junto, daqui a pouco tem vídeo do Caio Fábio pintando aí, hein? Valeu galera, um abraço, até a próxima, é nóis.